Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa do Colégio Seduca e hoje nós vamos para a correção de uma atividade do módulo. Essa atividade ela se encontra na página 396, 397 e 398. A primeira questão fala: observe novamente os mapas da página 390 e responda as questões a seguir. Nós vamos observar aí dois mapas. O primeiro mapa fala sobre o movimento migratório de 1830 e 1914. A gente observa aí no mapa que a Europa é o local onde as pessoas mais saem, migram para outros continentes ou para outros países, né? O fluxo migratório de saída é muito maior da Europa. Então, o país que recebe maior pessoas seria os Estados Unidos, segundo o mapa. No segundo mapa, que fala sobre o movimento migratório, que é de 2008, observa-se que há um movimento constante entre o globo, né? Mas a Europa e os Estados Unidos são os países que mais recebem imigrantes. Então, vamos voltar lá para as questões. Na primeira questão, que é a letra A, entre os anos de 1830 e 1914, de onde partiam os principais fluxos migratórios mundiais, como vimos da Europa. Letra B. Qual país recebeu o maior fluxo de imigrantes entre 1830 e 1914? Os Estados Unidos. A letra C. Quanto tempo se passou entre os mapas mostrados na página? Então, entre o primeiro mapa e o segundo mapa. O primeiro mapa foi de 1914 e o segundo de 2008. Então, se passou aí 94 anos. Como se caracterizam os fluxos migratórios mais recentes, né? A gente observou ali que existe um fluxo muito grande em todo o globo. Então, recentemente, não existe mais apenas um polo, não existe só uma localidade migratória. Pessoas saem de todo o continente em direção a diversos lugares do globo. A letra E. Quais países mais atraem imigrantes em 2008? Os Estados Unidos e a Europa, que é o continente, não é isso? Na questão 2, leia o texto a seguir. A contribuição que esses profissionais poderiam dar para o crescimento e o desenvolvimento econômico de seus países de origem fica prejudicada, pois seus conhecimentos passam a colaborar para o desenvolvimento de um país onde vivem. É o caso, por exemplo, de chineses e indianos, geralmente ligados à área de informática, que vivem em países europeus e norte-americanos, né? Letra A, a que tipo de migração o texto se refere? Se refere à fuga cérebro, né? Que são pessoas que são altamente qualificadas e que acabam saindo do seu país, né? Para trabalhar em outra, onde eles são reconhecidos, né? Onde eles vão ter serem melhores remunerados. Na questão seguinte, que é a letra B, explique como essa migração ocorre. A migração é conhecida como fuga cérebro, ela ocorre com a saída de um profissional altamente qualificado, como eu falei, de países subdesenvolvidos em direção a países desenvolvidos, principalmente visando melhores condições de vida e de trabalho, não é isso? A letra C. De acordo com o texto, quais são as principais consequências desse tipo de migração? Essas pessoas elas deixam de colaborar para o desenvolvimento do seu país de origem e passam a contribuir para o crescimento e desenvolvimento de países onde elas vivem. Então, acaba o país, né, das pessoas de origem, acaba perdendo esses profissionais altamente qualificados. Na terceira questão, marque um X na alternativa que melhor explique o sentimento de xenofobia, né? Que é a aversão àquilo que é estrangeiro. As pessoas pensam muitas vezes que essas pessoas que migram de um país para outro, que elas vão tomar até o seu lugar de trabalho, então acabam maltratando essas pessoas. E acham até que elas podem até estar interferindo na cultura desse país. Aí a primeira alternativa afeição à pessoa, crenças e modos de vida diferentes.
motivada por pensamentos de que imigrantes contribuem para economias locais e com o desenvolvimento dos países onde passam a viver. Essa está incorreta. Aversão às pessoas, crenças e modos de vida diferentes, motivada por pensamentos de imigrantes, são concorrentes e geradores de problemas. Essa alternativa está correta. E a outra que é a diferença, as pessoas, as crenças, o modo de vida é diferente, né? A indiferença a pessoas, crenças e modo de vida diferente. Está incorreta essa alternativa. Então, a alternativa correta é a alternativa do meio. Na próxima questão, tem um texto aí, leia o texto a seguir. Para especialistas, a chegada de imigrantes na União Europeia pode ajudar a economia dos países. Isso porque parte considerável dos países europeus enfrentam hoje o envelhecimento da população. Logo, a nova massa populacional não necessariamente contribuiria com o aumento do desemprego. Então, esse texto está falando de pessoas que migram de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, né? À busca de melhores condições de vida e que acaba, na verdade, essas pessoas contribuindo, né, para que esses países cresçam economicamente, não aferindo ou tirando lugar, a oportunidade de emprego daqueles que são pessoas do país realmente. De que maneira o texto mostra o sentimento de xenofobia motivado por pensamentos equivocados? Aí a resposta seria: o texto comenta que a migração pode ajudar a economia de países europeus que enfrentam o envelhecimento da população e falta de mão de obra, e que não necessariamente a chegada desses imigrantes contribua para o aumento do desemprego. Muito pelo contrário, ele vai estimular a economia desses países. Na próxima questão, nós temos aí uma fotografia, né? Abaixo, retrata um lugar que promove o deslocamento de pessoas pelo mundo. Aí está Bagdá, no Iraque, né? Que aí deve ser... um centro religioso, muçulmano, onde atrai pessoas. Aqui no Brasil, nós temos Aparecida, né, que é em São Paulo, e Juazeiro do Norte, que é no Ceará, com o Padre Cícero, que nós vimos até na aula de História. Que tipo de deslocamento é esse? Explique-o. Essa migração é a migração religiosa, ou peregrinação, que são migrantes temporários, né? Que, com o objetivo da religião, eles migram para aqueles lugares temporariamente. Ok? Na próxima questão, na sexta, leia as manchetes abaixo. Nós temos aí duas manchetes. Crise humanitária. Mais de 800 venezuelanos chegam ao Brasil por dia, afirma o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ao lado nós temos: achei que voltaria logo, diz refugiado sírio há 3 anos no Brasil. Então a gente tem duas manchetes aí, uma onde fala sobre a Venezuela e a outra que fala sobre a Síria. Vamos ver então quais são as questões. Letra A. Qual é o principal assunto abordado na manchete acima? Fala sobre os refugiados, não é isso? Que vêm para o Brasil. Por quais motivos esses grupos de pessoas se deslocam pelo mundo? Né? Muitas dessas são obrigadas a deixar o lugar onde vive, geralmente por conta de guerra, perseguições políticas e até mesmo religiosas. Na letra C, as manchetes citam duas origens diferentes de imigrantes que viviam no Brasil. Quais são esses países de origem? A Venezuela e a Síria. E a letra D. Escolha uma das situações apresentadas nas manchetes acima e pesquise por quais
motivos os venezuelanos ou os sírios têm deixado seu país de origem para viver no Brasil? As condições de refugiados. Aí vocês escolheriam um dos dois países para pesquisar. Se falar sobre a Venezuela, vocês vão ter que estar falando, né, que as pessoas migram de lá para outros países por conta da crise política, econômica, humanitária que ocorreu lá. Inclusive, o Brasil recebeu muitas pessoas da Venezuela. E a Síria ocorreu por guerras civis internas, né? E também lutas e por conta de aspectos religiosos também na Síria, certo? Aí na resposta aqui que traz o livro, fala sobre esses fatores da Venezuela, que foi em 2013, né? E a Síria, que desde 2011. Ok, pessoal? Essa foi a nossa correção do livro. Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Estando em casa, lavando as mãos, sair apenas se o necessário e se precisar sair, botar a máscara. Lembrando que nós estamos em isolamento social, não estamos de férias e precisamos continuar estudando. Até a próxima!